E aí galerinha ligada no canal sobre games. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a amada e adorada PlayStation, criada pela Sony. A marca PlayStation foi criada em 1994 e é uma das mais importantes na história dos games. Ao longo de 4 consoles, muitos gamers aprenderam a amar a caixa feita pela Sony. Então conheça aí um pouco dessa história longa de sucessos e fracassos. No início da década de 90, a indústria de games crescia a uma velocidade nunca antes vista, mesmo com a geração de 16 bits tendo sido lançada no milênio 1990 e 1991. No fim de 1993, as grandes potências do mercado já discutiam quais os rumos seguir e os jogos com gráficos 3D eram uma tendência natural. Foi neste momento que a Nintendo procurou a sua concorrente Sony para iniciar o desenvolvimento de um novo console. Não demorou muito para que os ânimos e as ideias entrassem em conflito. A Sony apostava que o futuro da mídia física nos games seriam CDs com uma maior capacidade de armazenamento, além de serem mais fáceis de trabalhar. Já a Nintendo acreditava que era muito cedo para abandonar os cartuchos. Neste momento, a parceria das empresas foi desfeita e a Nintendo iniciou a produção do sucessor do SNES, o Nintendo 64. Quanto à Sony, com a tecnologia em mãos, sem o comprador em potencial, tomou a arriscada decisão de entrar na guerra dos consoles. O PlayStation, conhecido como PSX ou PS1, chegou às lojas japonesas em dezembro de 1994, ainda concorrendo com os consoles da geração anterior. Foi apenas um ano depois, em setembro de 1995, que o produto finalmente chegou ao ocidente. Os primeiros jogos não eram tão empolgantes e tinham grandes dificuldades em adaptar todo o potencial do aparelho, mas isso não afetou suas vendas, que foram acima das expectativas da Sony. Com seu principal concorrente, o Nintendo 64, chegando às lojas apenas em 1996, o PlayStation teve um bom tempo para conquistar os jogadores e, mesmo ainda sem saber, causou duas revoluções no mundo dos games: o Memory Card e seu controle Dual Stick. Embora o Memory Card não fosse exatamente uma novidade nos games, foi a primeira vez em que ele foi visto como algo fundamental pelos jogadores, passando a ser vendido junto com o console na maioria dos países, algo que dificilmente chegou no Brasil. Já o Dual Stick foi uma revolução silenciosa, mantendo seu desenho nos dois sucessores do console. Os controles lançados com o PS1 influenciou praticamente todos os criadores desde então, seja o GameCube da Nintendo, ambas as gerações do Xbox da Microsoft e até mesmo portáteis como o Nintendo 3DS. Com seu formato ergonômico, duas alavancas e 4 botões no topo, é sem dúvida uma das grandes contribuições da Sony para toda a indústria dos games. Com jogos como Final Fantasy, Metal Gear Solid e Tomb Raider, o PlayStation foi vencedor de uma acirrada guerra de consoles contra o Nintendo 64, que tirou de uma vez por todas a SEGA do ramo dos hardwares. Em 2000, o console passou por uma reestilização, passando a ser chamado oficialmente de PS1, mas os olhos do mercado já estavam voltados para o seu sucessor. Quando o PlayStation 2 chegou às lojas no fim de 2000, a promessa era de um grande avanço e uma revolução na forma como os jogos se relacionavam com seus consoles. Além de rodar filmes e DVDs, se tornando o centro da sala, o console iria inaugurar a era online, mas a verdade é que o PS2 acabou se destacando mesmo naquilo que foi criado para fazer: rodar jogos, e fez isso como nenhum outro. Com a chamada geração 128 bits, a Sony tinha como desafio manter a liderança que alcançou com o PS1, e para isso investiu em uma série de jogos exclusivos, como a série Final Fantasy, Tomb Raider e Gran Turismo, e nomes fortes como GTA, Winning Eleven e a série esportiva da EA. A verdade é que logo nos primeiros anos a liderança da Sony no mercado já estava consolidada, com o Xbox da Microsoft tendo dificuldades em atrair jogos exclusivos e com o GameCube se mostrando um claro erro de cálculo da Nintendo. A principal concorrência do PS2 eram os próprios PCs. No Brasil, o console também foi de longe o mais popular, e para isso contou com uma ajuda inesperada: a pirataria.
O PlayStation 2 foi a era de ouro para o comércio de jogos piratas no país. Em cidades como São Paulo, era possível encontrar bancas vendendo jogos a 5 ou 10 reais em cada esquina. Foi esta mesma facilidade que fez com que o console se tornasse um grande sucesso em outros mercados emergentes, como México, Índia e China. Mas acreditar todo o sucesso do console, a facilidade para desbloquear seus sistemas seria uma injustiça. Considerado pelas produtoras como extremamente fácil para se trabalhar, a biblioteca de jogos do PS2 é até hoje a maior que um console já teve na história dos games. Prova disso foi seu tempo de vida. A morte do PlayStation 2 com o anúncio do cancelamento de suas produções em todo o mundo só ocorreu dia 7 de janeiro, quase 13 anos após seu lançamento. E não pense que eram apenas jogadores nostálgicos que compravam um console. Durante boa parte dos últimos 3 anos, o PS2 vendeu mais no Japão que o Xbox 360, e até hoje os jogos continuam sendo lançados para ele. PES 2013 foi oficialmente o último jogo da série lançado para o sistema. Com mais de 150 milhões de unidades vendidas, o PS2 entrou para o livro dos recordes como o console mais vendido de todos os tempos. O PlayStation 3, próximo do seu fim, já é possível dizer que a mais longa geração de consoles foi também a mais acirrada. Iniciada em 2006 com o lançamento do Nintendo Wii, ela acabou tendo como protagonista a disputa entre o Xbox 360 e o PlayStation 3, que chegava com a difícil missão de continuar o sucesso de seus antecessores. Lançado oficialmente no fim de 2006, o PS3 trazia pela primeira vez uma plataforma online completa e gratuita, a PlayStation Network, e foi um dos principais responsáveis pela adoção do Blu-ray como o sucessor do DVD. O discurso da Sony em seu lançamento é de que ele seria o centro do entretenimento na casa do consumidor. Embora lembrasse o mesmo que foi feito para o PS2, fez mais sentido. Entre aplicativos e funcionalidades, o PlayStation 3 poderia realizar qualquer função que um aparelho multimídia precisaria em meados dos anos 2000, o que também influenciou seu preço. Custando mais de $400 em seu lançamento, era o console mais caro da geração. O preço e a demora em seu lançamento fizeram com que o novo sistema da Sony tivesse um início de vida difícil nos Estados Unidos, ficando atrás do Wii e do Xbox 360. Já no Japão, o aparelho era o segundo em vendas, perdendo para o Nintendo. Contudo, a partir de 2007, com o lançamento de jogos como Killzone 2, Uncharted e Metal Gear Solid 4, as vendas se tornaram mais sólidas e espantaram o medo de que ele pudesse ser um fracasso. Além de sua rede online, a principal aposta da empresa japonesa para o PS3 foram jogos exclusivos, que fariam a grande diferença na guerra contra o Xbox 360. Vieram então God of War 3, a sequência das séries Killzone e Uncharted, jogos da franquia Final Fantasy e surpresas como Heavy Rain e a série Infamous, contribuindo para que, após uma longa disputa, o console conquistasse a liderança mundial em unidades vendidas no fim de 2012, embora ainda perca para a concorrente nos Estados Unidos, Microsoft. Mas nem tudo deu certo para o PS3. Os jogadores conviveram com diversos atrasos de jogos como Gran Turismo 5 e do já lendário The Last of Guardian. A Sony também enfrentou problemas para o ramo de controles por movimento. A revolução iniciada pelo Wii atingiu um novo nível com o Kinect da Microsoft, criando um ambiente difícil para o PS Move pudesse causar algum impacto no mercado. Mas mesmo com o lançamento do PS4, a tendência é que o atual console ainda tenha um bom tempo de vida útil. Essa nação precisa. Farei a vocês justiça. Então, para honrar a Visari, amanhã lançamos a maior campanha militar de nossa história. As forças dos ISA estão desorganizadas. Em 3 horas, minhas forças irão subjugar eles. Eles vão nos achar, é só uma questão de tempo. Temos que seguir em frente. General, os rigs estão em nosso encalço. As hostilidades devem cessar imediatamente. Vai
baixar a guarda e se render. Vim até aqui para fugir dos Helgas. Ordene o ataque, seu covarde de merda. Minha prioridade são as vidas dos meus homens. Nós todos vimos o que os Helgas fazem com seus prisioneiros. Onde estamos indo? Terminar o que começou. O PlayStation 4 é o mais recente console produzido pela Sony, após o PlayStation 3 como console de mesa e após o PlayStation Vita na linha geral de consoles da Sony. O dia do lançamento do console foi 15 de novembro de 2013 nos Estados Unidos e 29 de novembro de 2013 na América Latina, incluindo o Brasil e na Europa, de acordo com os dados divulgados pela própria Sony. O preço do console é de $399, ou algo em torno de R$1.000 nos Estados Unidos da América, enquanto no Brasil o preço atingiu R$4.000 no lançamento. O console introduziu o controle DualShock 4, que apresenta novas funções em relação ao DualShock 3 e DualShock 2. Além disso, a empresa também conta com consoles portáteis como o lançado em dezembro de 2004, PlayStation Portable, ou simplesmente PSP, foi o primeiro console portátil lançado pela Sony, lançado para competir com o Nintendo DS, que até então dominava absoluto no mercado de portáteis. O console utilizou a mídia UMD, Universal Media Disk, para seus jogos. Continha 32 MB de memória interna expansível através de cartão de memória Stick Pro Duo. Também suportava conexão Wi-Fi. A versão 2000 era mais leve e mais fina que a original. Também foi lançada uma versão posterior, o PSP Go, com controles retratáveis. E também o PlayStation Vita, portátil fabricado e comercializado pela Sony Computer Entertainment. É parte da marca PlayStation de dispositivos para jogos. Foi lançado no Japão e em portes da Ásia em 17 de dezembro de 2011 na Europa, América do Norte, América do Sul e Singapura em 22 de fevereiro de 2012, na Austrália em 23 de fevereiro de 2012 e no Brasil em 12 de março de 2012. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, que ajuda muito na divulgação. Se inscreva no canal, comentem novas opções de vídeo. E fiquem ligados aí nos próximos vídeos do canal e também nos anteriores. Valeu, é isso aí, é nóis.